Boa tarde, crianças. Hoje, segunda-feira, a gente tem um pouquinho de português para fazer. Só que antes, eu queria falar com vocês. Na semana passada, nós lemos na aula de português sobre algumas anedotas e nelas vinha falando sobre um lobo, que era o lobo mau. Hoje tem outra história, a história dos três porquinhos. É uma continuação da aula da semana passada. A história dos três porquinhos, que também tem um lobo mau. Só que em vez da gente ler a história que está no livro, o que eu fiz? Nós vamos fazer melhor. Nós vamos assistir o desenho. Agora vai lá no link do desenho e assiste até o final para a gente poder saber direitinho o que aconteceu com a história. Viram a história? Gostaram? Viu o que aconteceu com o primeiro porquinho, com o segundo e com o terceiro? Fizeram uma casa de palha, uma de madeira e uma de tijolo. A única casa que ficou em pé, a gente já sabe, que foi a casa de tijolo, com os tijolos. E o que aconteceu? Qual é a lição que a gente tira? Tudo que a gente vai fazer, na vida, a gente precisa fazer direito, não é? Se a gente vai estudar, a gente precisa estudar direito para não precisar voltar e fazer tudo de novo. Se eu faço dever de qualquer maneira, as atividades de qualquer maneira, eu posso errar e depois eu tenho que voltar, apagar, fazer tudo de novo. Por quê? Porque eu quis fazer de qualquer maneira e fazendo rápido. Foi o que aconteceu com o primeiro porquinho e com o segundo. Eles queriam brincar, fizeram a casa de qualquer maneira. O outro, o terceiro, né, que era responsável, fez direito, demorou mais tempo fazendo, mas em compensação a casa dele não caiu e ele ficou protegido. A mesma coisa é a gente. Quando vai fazer atividade, faz direitinho, faz uma letra bonita, lê direito, escreve direito, presta atenção, para não precisar fazer de novo. Que aí você vai fazer uma vez só, não vai precisar ficar apagando toda hora, voltando toda hora para fazer. E o mais importante, tem que fazer atividade todos os dias. Todos os dias pega e faz. Ah, quando tiver o vídeo, eu não vou fazer agora 1 hora, vou fazer mais tarde um pouquinho, mas não deixe de fazer, senão vai acumular e vai ficar várias atividades para fazer e vai ficar pior, tá bom? Agora aí, a gente viu a história dos três porquinhos. Na página 16 tem um texto, olha aí, uma outra anedota. Haja coração. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno responde: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Que gracinha! Letra A pergunta: qual era a resposta que a professora esperava a perguntar quantos corações nós temos? Então, o que a professora esperava que os alunos fossem responder? Um coração, muito bem. Então, escrevam aí, um coração. Isso. Letra B. Por que o menino respondeu que são 2 corações? Porque ele contou o coração da professora, o dele e o da professora. 2 corações. Letra C. Cada linha da anedota que você leu representa uma frase. Quantas frases essa anedota possui? Marque com um X a alternativa correta. Então, aqui nós vamos ver quantas frases tem aqui para a gente poder contar, para marcar lá embaixo, para montar a anedota. Vamos lá. É só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá e marca o número 6. Virou.
página 17. Agora, releia 2 trechos da anedota. Quantos corações nós temos? 2. Quantas palavras na letra A? Quantas palavras existem em cada uma das perguntas? Quantas palavras? Então, nós vamos ver na primeira frase. Quantas palavras tem aí? Nós vamos contar. Nesse aqui, 1, 2, 3, 4 palavras. Então, vocês vão botar 4 palavras na primeira frase. Na segunda frase, uma palavra, 2. Número 3. Leia novamente a anedota, prestando atenção nas letras iniciais das frases e assinale com X a alternativa correta. Todas as frases começam com a letra maiúscula ou todas as frases começam com a letra minúscula? Aqui nós vamos ver, todas as frases começam com letra maiúscula. Então, marca lá o primeiro quadrinho. Muito bem. Número 4. As palavras abaixo estão bagunçadas. Leia com atenção cada uma delas e forme frases organizando as palavras. Olha aí uma atividade que a gente já fez na escola quando a gente estava estudando. Lembra da folhinha que era para organizar as palavras e descobrir qual era a frase? A mesma coisa tem aí. Agora vamos ver. Com estou fome, a letra A. Que frase é essa aí? Quem descobre? Estou com fome. Muito bem. É só a gente ver. A primeira palavra é a palavra que está com letra maiúscula. É a primeira palavra da frase. Estou com fome. E olha o ponto no final da frase. Letra B. Cinema, eu, ontem, ao, fui. Quem descobre? Começa com ontem. Ontem eu fui ao cinema. Muito bem. Põe aí o ponto no final da frase. Letra C. Brincar, quer, esconde. Você, de. Que frase é? Começa com você, a dica. Você quer brincar de pique-esconde? Muito bem. Você quer brincar de esconde? Muito bem. A frase pode ser formada por uma ou mais palavras que, organizadas, formam um sentido completo. Agora, na página 18, olha aí. Veja as imagens a seguir. A primeira imagem tem um rapaz falando no telefone. Na segunda, tem uma moça indo no restaurante almoçar. Olha aí, pegando a comida. E a terceira tem umas crianças brincando no campo com a bola. Então, nós vamos ver. Do lado tem as frases. Qual a frase que está de acordo com o desenho? Passa essa bola. O terceiro desenho. Então, liga a primeira frase no terceiro desenho. Alô? O rapaz que está no telefone, liga. Vou colocar mais um pouco para você. É a moça que está no restaurante. Número 2. Analise os enunciados a seguir. Depois, assinale com um X aquele que é uma frase. Da menina escola feliz ou chegou. A gente vai marcar o que é uma frase, que dá sentido, que a gente pode entender. Da menino escola feliz ou chegou. Não é uma frase que dá sentido, né? Tá tudo misturado. A segunda, meu cachorro pegou a bolinha.
Você entendeu o que está escrito? Então marca o X. Ontem na gincana eu comecei a... Não deu para entender porque não terminaram a frase. Começou a fazer o que na gincana? Então não pode marcar. Só vai marcar o segundo quadrinho. Página 19. Complete as frases do texto abaixo usando as palavras indicadas no quadro. As palavras são frutas, dinossauro, mãe, passear e Manu. Então, a primeira palavra aí que vocês vão colocar no quadrinho branco é Manu, com M maiúsculo, que é o nome de uma pessoa. E início de frase. Manu tem um dinossauro. Escrevo. De brinquedo. Ela adora levar seu amiguinho para passear. Isso. Quando vai à feira com sua mãe, escrevam aí, para comprar algumas frutas, o amiguinho dinossauro está sempre junto. Pronto. Terminamos aí o número 3. Número 4. Agora você e um colega vão criar junto frases para cada uma das cenas a seguir. Então, agora, com o responsável, vocês vão criar uma frase para cada desenho desse aí. Observa bem o desenho, pode colocar nome nas pessoas que estão aí e vocês vão formar uma frase para o rapaz, que está com a menina na bicicleta. Parece que está ensinando a andar de bicicleta. Depois, olha aí, tem um senhor, uma senhora e um menino pescando. Então, qual vai ser a frase? Vocês vão criar e vão escrever. Agora, nós vamos lá para a página... Na página 22, sinais de pontuação. Leia o texto da quarta capa do DVD a seguir. 2 sapos, uma porquinha, intriga, música, confusão, muptis. Muita diversão para toda a família, quando Kemet, o sapo, Miss Ping, animal de toda a turma dos muptis, saem em uma turnê mundial. Mas o caos persegue quando eles se encontram involuntariamente envolvidos em uma trama criminosa internacional. Agora, Kemet está atrás das grades, enquanto Constantine, o criminoso mundial, número 1 e sósia de Kemet, tomou seu lugar. Conforme Constantine e seu covarde ajudante Dominique traçam o roubo do século, eles são perseguidos por Sam e o agente da Interpol, Jean. Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kemet conseguirá fugir a tempo para salvar o dia? Embalado com dezenas de participações de convidados especiais e novas canções, Muppets 2, procurados e amados da Disney, é o filme dos Muppets mais procurado e hilário de todos os tempos. Então, na página 23, releia um trecho do texto da quarta capa do DVD e assinale com X a alternativa correta. Muita diversão para toda a família quando Kemet, o sapo, Miss Ping, animal e toda a turma dos Muppets saem em uma turnê mundial. Primeiro quadrinho. O autor do texto está perguntando se haverá diversão
para toda a família quando os Muppets saem em turnê. Segundo quadrinho, o autor do texto está afirmando que haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. Terceiro quadrinho, o autor do texto está em dúvida se haverá diversão para toda a família quando os Muppets saem em turnê. Qual sinal de pontuação foi utilizado para finalizar a frase apresentada no início da atividade? Contorne a resposta correta. Qual é? Primeiro, vocês vão lá e vão marcar o segundo quadrinho. O segundo quadrinho, porque o autor está dizendo que vai ter muita aventura e muita diversão para todo mundo. Agora, vocês vão circular o ponto final. O ponto final é usado no fim de uma frase afirmativa ou negativa. Este pontinho aqui que a gente coloca sempre quando a gente escreve uma frase, ó. Esse pontinho. Do lado tem um ponto de interrogação, quando a gente está fazendo uma pergunta. E depois no amarelo é o ponto de exclamação, quando a gente está admirando uma coisa. Então, primeiro vocês vão circular o pontinho final. Agora virou página 24. Releia mais um trecho do texto e assinale com um X a alternativa correta. Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kemet conseguirá fugir a tempo de salvar o dia? Agora, primeiro quadrinho. O autor do texto está perguntando se Constantine conseguirá colocar em prática seu plano e Kemet conseguirá fugir. Ou o autor do texto está afirmando que Constantine conseguirá colocar em prática o seu plano. Muito bem, o primeiro quadrinho. Ele está fazendo uma pergunta, duas perguntas aí, não é? Então, marca o primeiro quadrinho. Qual foi o ponto que foi usado para mostrar para a gente que era uma pergunta? Ponto de interrogação. Muito bem. Circula, então, esse pontinho aqui de interrogação. Isso, esse é o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Se é uma pergunta, é esse ponto aqui de interrogação. Vamos lá. O ponto de interrogação é usado no final de uma pergunta. Quando vocês falam, tia, posso ir no banheiro? Uma pergunta. Use o ponto de interrogação. Tia, posso beber água? Tia, está na hora do lanche? Tia, a gente vai brincar no parquinho hoje? Tia, para brincar de que cor? Tia, eu fiquei perdido. Olha quantas perguntas, não é? Todas com sinal de interrogação, com ponto de interrogação no final. Número 4. Agora releia o início do texto e assinale com X a afirmativa correta. 2 sapos, uma porquinha, intriga, música, confusão, Muppets. O autor do texto demonstra empolgação nesse trecho. O autor do texto está fazendo perguntas nesse trecho. Ele está mostrando empolgação. Primeiro quadrinho, marca o X. Virou. Qual sinal de pontuação foi utilizado para finalizar as frases do início do texto? Contorne a resposta correta. Muito bem, o ponto de exclamação, que está de amarelo. Não é? Porque ele estava empolgado, ele estava admirado com tudo que iria acontecer no texto. O ponto de exclamação é usado no final das frases para indicar emoções como espanto, surpresa e empolgação. Agora vocês vão lá na página 3 do material complementar, ó,
e vão destacar os 3 pontos: ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos lá. Agora que a gente já destacou, vocês vão colocar lá na página 25 e nós vamos completar esse aqui, essa historinha aqui, usando os pontos. Eu vou levantar o ponto aqui e vocês vão escrever com lápis, tá bom? Leia a anedota a seguir e complete as frases com sinais de pontuação adequados. Coloca aí os pontos que nós destacamos na frente do livro e vamos ver. Na escola, a professora pergunta: quantas patas tem o cavalo? Qual é o ponto que a gente vai levantar? Levanta comigo. Acertou quem levantou o ponto de interrogação. Muito bem. Agora põe aí com lápis de escrever o ponto de interrogação. Próximo do jogo, próxima frase. 4. Qual é o ponto que a gente vai usar? Muito bem, quem levantou o ponto final. Muito bem, quem não acertou não tem problema. Até o final vai acertar. Terceira frase. Por isso, como se chama? Qual é o ponto? 1, 2, 3 e... acertou! Bota aí com lápis de escrever. Próximo. Quadrúpede. Qual é o ponto? Ponto final. Muito bem. Viu como já estão acertando? Agora outra. Preste atenção. Muito bem. E você? Quantos pés tem? Uma pergunta. Qual é o ponto da pergunta? 1, 2, 3 e... Isso! Acertou! Bota aí esse pontinho. Agora a outra. 2. Qual é o ponto? 1, 2, 3 e... ponto final. Muito bem. E como você se chama? Uma pergunta. Qual é o ponto? Exatamente, ponto de interrogação. Acertou quem levantou esse aqui. Não se esqueçam de colocar com lápis, hein? Agora, o último. Serafim. Qual é o ponto? Qual é o ponto? O ponto que a gente nem usou ainda. Ih, de cabeça para baixo. Ponto de exclamação. Olha ele aqui. Muito bem. Colocaram os pontos? Agora, depois, esses papéis vocês podem brincar. Brincar de fazer, de formar frases e o responsável descobrir qual ponto que vocês vão colocar. Tá bom? Agora vamos lá na página 26, a última. Pesquise em jornais ou revistas frases com os sinais de pontuação que você aprendeu. Recorte e cole cada uma das frases no espaço indicado. Então, vocês vão lá, vão pegar a revista ou jornal velho e vocês vão, pode ser livro também velho, e vocês vão recortar uma frase completa que tem o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Passa pouca cola para não sujar o livro todo de cola e cola aí as frases. Agora que você já colou, na parte de baixo, escreva uma frase para cada sinal de pontuação a seguir. Então, vocês vão escrever uma frase com ponto final, uma com ponto de interrogação, que é uma pergunta, e uma com ponto de exclamação. Tá bom? Agora, que você já escreveu, deixa o livro secando, para secar bem, para não grudar uma folha na outra.
tá bom? Guarda o lápis, guarda o material todo, depois só fica o livro para guardar. E amanhã a gente se encontra na chamada. Pode brincar também, tá? Com os sinais de pontuação ou colar aí onde você faz o dever para você não esquecer quais são os sinais, tá bom? Cuida com carinho deles. Tchau, até amanhã.